Em setembro de 2021, eu resgatei uma cachorrinha que vivia na rua. Era tipo essas cachorrinhas comunitárias, vivia próximo aqui da minha casa, num centro comercial, e ela ficava geralmente ao lado de um trailer de churrasco, onde ela recebia alimentação diária ali dos clientes do churrasquinho. E um dia eu estava passando pela frente daquele local, ela estava deitadinha na calçada, dormindo na beira da entrada de uma loja. Todos os lojistas, o comércio aqui em volta, todos conheciam ela e outros cachorrinhos que viviam ali. E na hora que eu estava passando, passou também um rapaz com um outro cão na coleira, passeando com o cão. Ele segurando a guia numa mão e na outra mão ele mexendo no celular. Eis que esse cão atacou essa cachorrinha que estava ali. Ela saiu correndo, ensanguentada, pingando sangue, e eu assistindo tudo aquilo, saí atrás. Outras pessoas também saíram atrás da cachorra para tentar ver se ela estava machucada. Resumo da obra. Essa cachorrinha, acabei junto com outro casal, levando ao veterinário, fez ali o tratamento inicial e ela precisava de medicação e a gente não poderia devolvê-la para a rua novamente, né? Precisava ter os cuidados. Ela veio para casa, em casa ficou comigo e como é que a gente vai devolver para a rua? Eu não tive coragem. Ela ficou comigo. Então, virou aqui a nossa filhinha de casa também. Eis que eu já tinha uma cachorra que vivia comigo, a Yumi. Vocês já viram aqui vários vídeos junto com a Yumi. Todas as práticas de magia, os cultos familiares, umbandistas que eu faço na minha casa, a Yumi, que já era minha cachorrinha desde filhotinha, sempre participou. A Yumi, quando eu abro espaço mágico de magia, ela entra, ela é a primeira que quer entrar, que quer participar, fica do meu lado, ativa junto comigo. Então a Yumi estava acostumada. Quando fazíamos os cultos, havia ali a incorporação dos guias, eu incorporava e a Yumi sempre ali ao redor. Inclusive a Yumi, e outro dia eu vou contar sobre a Yumi. A Yumi participava de trabalhos espirituais até bem pouco tempo. Hoje ela já está idosa, então a Pombagira Sete Saias disse que em várias vezes a Yumi acompanhou ela em trabalhos espirituais, em desdobramento espiritual. Então a Yumi já estava acostumada com esses trabalhos espirituais e com a incorporação, enfim. A Milagre não, que foi essa cachorrinha, o nome que nós demos quando ela veio aqui para casa, eu dei esse nome de Milagre. E a Milagre não participava. E toda vez que a gente ia fazer o culto familiar em casa, a Milagre fugia, se escapava. Ela não ficava perto, ela se escondia. Então a gente ia passar defumação, a Yumi bem tranquila, querendo estar perto, e do meu lado eu passando a defumação na casa toda, e a Yumi interagindo junto, a Milagre se escondia. Eu não entendi esse comportamento, mas pensava que era porque ela não estava acostumada, ela viveu, né, na rua há muito tempo, enfim. Eu achei que ela, né, se assustava com o movimento, se assustava com a incorporação, enfim. Então, nunca obriguei a Milagre a estar perto, né? Então, eu ia até ela, passava a defumação, quando o guia chegava, o guia ia, fazia ali, dava um passe, trabalhava a energia dela e tudo bem, deixava ela quietinha onde ela estava. Chegou um momento, um determinado dia de um culto familiar, que quem incorporou foi o seu Zé do Laço, o boiadeiro, e ele explicou para a família que a Milagre, a partir daquele dia, participaria do culto familiar junto conosco. E que nós não estranhássemos o comportamento dela de querer estar perto da família naquele momento do culto familiar, que era para deixar a caminha dela, que a gente ia perceber que ela ia participar. E ele explicou o porquê. E isso foi o que mais me impressionou. Por que ela não participava antes e começaria a participar agora? Ele explicou que muitos cães que vivem na rua, cães também têm vibração e energia fluídica compatível com acolhimento. São cães que têm um espírito, né, mais acolhedor, tem cães que têm um espírito mais aventureiro, que cães também têm essas diferenças. E a Milagre era um cão muito acolhedor. Então, quando ela vivia nas ruas, muitos irmãozinhos perdidos, os sofredores, os irmãozinhos espirituais, às vezes que morreram e não entenderam que morreram, esses que ficam vagando,
espíritos, assim, também que viviam na rua, que faleceram e continuam na rua, ainda não conseguiram se desprender para se encaminhar espiritualmente. Muitos desses espíritos se aproximam desses cães, primeiro porque sentem ali aquela parceria, porque os cães percebem, os cães enxergam essas realidades espirituais, e a Milagre acolhia. Então é como se, sim, na rua, quando a Milagrezinha estava deitadinha, às vezes tinha outros irmãozinhos espirituais humanos próximos, vivendo como se tivesse encarnado junto com ela, né? Então explicou que quando a Milagre veio aqui para casa, ela veio com alguns irmãozinhos espirituais acoplados a ela. Então, quando a gente participava, que fazia o culto familiar, eles começaram a perceber que tinha movimento espiritual de muitas pessoas. E eles tinham medo. Então, era um medo desse lugar estranho, dessas pessoas estranhas, desse trabalho espiritual, né? Porque uma coisa é o que é realizado aqui na matéria, encarnados, era um culto familiar, então não tinha nada de grandioso, né? Aqui no plano físico, a gente fazia as orações, havia no final das orações, aquele culto, eu incorporava um guia espiritual, esse guia espiritual dava o passe na minha família, né? Bem familiar. E terminava, era isso, na matéria era isso. Só que no espiritual muitas coisas acontecem. Os trabalhos que acontecem no espiritual, a gente não faz ideia dos atendimentos que são feitos no astral. Quando a gente abre um culto familiar, né? Seria o equivalente kardecista, um evangelho no lar. Então se abre ali uma egrégora espiritual de trabalho que vai além daquela oração e daquele cuidado da família, né? Então, nesses momentos, esses irmãozinhos tinham medo do que estava acontecendo, não tinham entendimento e afastavam, e ela ficava com medo e ela se recolhia, a Milagre, né? Por conta dessas influências espirituais. Na medida que os meses foram passando e o culto familiar era mensal, então os meses foram passando, esses irmãozinhos foram recebendo tratamento, recebendo atendimento, eles foram compreendendo o que estava acontecendo e foram encaminhados. E aquele dia que o boiadeiro, o seu Zé do Laço, incorporou nesse dia, ele disse que neste dia ele estava levando o último espírito que continuava ali com ela e convivendo conosco, né, na nossa família. Foi encaminhado. E que esse irmãozinho estava sendo encaminhado naquele dia e que a partir daquele dia nós perceberíamos que a Milagre se sentiria livre. Ela não teria mais medo. Porque o medo não era dela, não era da cachorrinha, era dos acompanhantes humanos, espirituais, os irmãozinhos que estavam em sofrimento, conectados com o campo vibratório dela. E foi muito bonito, porque realmente, a partir daquele dia, a Milagre passou a participar de todos os cultos familiares sem medo, muito tranquila, deitava na caminha, participava o tempo todo conosco. Então, que beleza, né? O ensinamento. Sim, os irmãozinhos animais, eles trabalham espiritualmente.